Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue foi-me limpo, eu para a pátria vou. Quão filho de seu lar saudoso eu quero ir. Quão passarinho para o ninho, para os braços teus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Essa semana, como você sabe, na nossa célula, que foi na terça-feira, falamos sobre Halloween. Hoje eu quero interromper o nosso estudo de 1 Samuel para falar um pouco mais sobre Halloween. Na vez passada, nós discorremos sobre a origem do Halloween, que é uma festa pagã de origem celta. Ela era uma comemoração ao deus, ou uma celebração ao deus Samhain, que era adorado pelos celtas através da sua religião, a religião druida. Nós dissemos também como foi que o Halloween chegou aos Estados Unidos. Não foi através de protestantes britânicos, mas através de católicos irlandeses. Halloween, conforme vimos também, significa véspera do Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos, em inglês, All Hallows Day. A véspera, All Hallows Evening. E por uma contração, All Hallows Evening, Halloween. Daí vem
a origem da palavra Halloween. Ela é comemorada aqui nos Estados Unidos e agora também no Brasil e outras partes do mundo, no dia 31 de outubro, exatamente por ser a véspera do Dia de Todos os Santos. E é uma festa originalmente dedicada a Samhain, mas da qual ainda se preservam muitos elementos, como por exemplo a questão de pessoas se vestirem como bruxas, feiticeiras, como espíritos, como fantasmas, alguns se vestem de caveira e assim por diante. Okay? Tudo isso tem origem pagã. Mas o mais importante que eu gostaria de trazer para você hoje é uma reflexão bíblica. O Halloween supõe ou pressupõe que os mortos podem voltar, que os mortos podem se comunicar com os vivos. Por isso que esta festa se desenvolveu, porque se acreditava que os mortos voltavam nessa noite, eles voltavam às casas que eles habitavam, e é por esse motivo que as pessoas se disfarçavam de espíritos, de fantasmas, etc., para que os mortos, os espíritos mortos voltando, as confundissem pensando que também eram outros mortos, e assim não os assustassem, não lhes causassem mal, etc. Então, por trás da festa continua a crença na possibilidade de comunicação com os mortos. E é este aspecto que eu quero enfatizar nesta noite, a partir de uma análise bíblica. É possível a comunicação com os mortos? É possível também, indo um pouco mais além, a evocação dos mortos em favor dos vivos? A crença na possibilidade de comunicação com os mortos é milenar, como por exemplo vemos no caso de Samhain, do Halloween, mas também muitas outras religiões. E os antigos chamavam essa crença da possibilidade de comunicação com os mortos de necromancia. A palavra necromancia deriva do ajuntamento das palavras gregas necros, que significa falecido, e manteia, adivinhação. E a tentativa de obter o serviço ou o favor dos mortos chamavam de magia, sendo designada como magia branca, se para o bem, e magia negra, se para promover o mal. E neste caso, era também chamada de feitiçaria ou bruxaria. Tanto a necromancia quanto a magia eram praticadas nos tempos bíblicos, pelos povos pagãos e idólatras. Deus proibiu veementemente tais práticas entre seu povo e ordenou que fossem mortos os que a elas se entregassem. As pessoas que creem na possibilidade da comunicação com os mortos alegam que tal proibição é evidência de que já havia naqueles dias a comunicação de mortos com os vivos e que Deus proibiu essa comunicação porque os homens daquele tempo não estavam desenvolvidos o suficiente para poderem praticá-la. Nada mais absurdo. A proibição não indica que houvesse comunicação dos mortos com os vivos, mas apenas a tentativa da parte dos vivos de se comunicar com os mortos. Em tais ocasiões, ocorria a manifestação de demônios, além de embustes, farsas e mistificações. O argumento de que os homens daquele tempo não estavam desenvolvidos suficientemente para semelhante prática, e por isso Deus a proibiu, não se sustenta pelo fato de que Jesus, com quem culminou a revelação divina, jamais consultou os mortos. Jesus foi o mais perfeito de todos os seres humanos, o mais desenvolvido. Então, neste caso, ele teria sido o exemplo dessa consulta aos mortos. E, no entanto, Jesus jamais consultou os mortos e nem ensinou que alguém devesse ou pudesse fazê-lo. E nem os seus discípulos o fizeram. A proibição de Deus, a consulta aos mortos,
mantém-se válida. Várias passagens bíblicas registram a proibição de Deus à prática da necromancia, que, como vimos, é a tentativa de comunicação, de consulta aos mortos. Também, em algumas versões da Bíblia, chamados de magia, bruxaria e feitiçaria. E mesmo em algumas versões que usam a palavra necromancia, também se usam estas palavras para dar uma extensão do campo a que isso se refere. E nós também poderíamos acrescentar um termo moderno relativo à necromancia, que é espiritismo. Algumas dessas passagens são, e à medida que nós lermos, nós vamos ver que elas contra-argumentam esses argumentos de que supostamente é possível comunicar com os mortos. Vamos ver 5 passagens bíblicas que se opõem a estes argumentos. Imaginemos que cada uma destas velas representa um destes argumentos. Vamos à primeira passagem. Deuteronômio 18, 9 a 14. O Senhor diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Outra passagem bíblica, Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes, ou médicos, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vejamos também Levítico 19, 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ainda Êxodo 22, 18. A feiticeira não deixarás viver. E Levítico, capítulo 20, versículos 6 e 27. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Conforme vemos em todas estas passagens, Deus proíbe terminantemente a consulta aos mortos. E o argumento de que se Deus proíbe, então é porque é possível comunicar-se com os mortos, então não tem validade. Pelo seguinte, Deus também diz, não terás outros deuses diante de mim. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso significa então que há outros deuses? Que existem outros deuses? Não, claro que não, há um só Deus. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Isto é apenas uma maneira de enfatizar
o que se está proibido. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, é porque ele sabe da tendência humana de criar seus próprios deuses. Não é que existam outros deuses. Da mesma maneira, quando Deus proíbe a comunicação com os mortos, não é porque seja possível comunicar-se com os mortos, mas é porque Deus sabe da nossa natureza pecaminosa e da natureza do homem de tentar ir além do mundo físico e da sua realidade para tentar penetrar em realidades espirituais, porém, ao invés de fazer comunicando-se com Deus verdadeiro, ele vai por outros caminhos. E conforme nós vimos, são demônios que muitas vezes se manifestam para enganar as pessoas. É claro que também há fraudes, há enganos, porém, há também manifestações demoníacas que enganam as pessoas, fazendo-as pensar que estão se comunicando de fato com pessoas falecidas. Porém, isso não existe. E nós vemos que Deus proíbe terminantemente seu povo de praticar estas coisas. Voltando ao texto de Deuteronômio, ele diz que não se achará entre ti, ou seja, não se achará entre o povo que o ama e que o teme, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, ou seja, médium, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deus é claro. Ele diz, todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E foi por causa dessas abominações que Deus lançou fora da terra os povos que ali habitavam, entregando a terra ao povo de Israel. E Isaías reforça isso ao dizer, quando vos disserem, consultai os necromantes, ou seja, consultem os médicos e os adivinhos, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Nós devemos consultar a Deus, buscar a Deus, e não envolver-nos em práticas que o próprio Deus condena, para que não sejamos enganados pelo inimigo das nossas almas, o diabo, e pelos demônios, que são seus asséculas. Por isso é que ele diz, a lei é o testemunho, a palavra de Deus, vamos à palavra de Deus. Se eles não falarem desta maneira, se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. E no texto de Levítico, Deus reforça isso dizendo, não vos voltareis para os necromantes, não se voltem para os médios, não se voltem tampouco para os adivinhos, não os procurem para que vocês não sejam contaminados por eles. Deus disse então que a consulta a esses elementos é uma forma de contaminação espiritual. E em Êxodo 22:18, Deus deu uma ordem muito clara ao seu povo, que estava para entrar na terra prometida, dizendo-lhes que não deveriam deixar viver a feiticeira. Mais tarde, no nosso estudo de 1 Samuel, vamos ver como isso aconteceu na prática durante o reinado do rei Saul e o que aconteceu com Saul por uma desobediência com relação a este mandamento. E em Levítico, o último texto que lemos, Deus diz que quando alguém se virar para os necromantes, ou seja, para os médiuns e feiticeiros, para se prostituir com eles, Deus considera então essa prática uma prostituição espiritual, que se trata de um envolvimento com elementos que Deus proibiu, e porque também se trata de um envolvimento com demônios, ainda que a pessoa não saiba, ainda que a pessoa seja ignorante deste perigo, ela está se envolvendo com demônios. Por isso Deus chama de prostituição espiritual. E Deus diz que aquela pessoa que fizer isso, Deus o eliminará do meio do seu povo. E da mesma maneira, ele aqui ordena também que o homem ou mulher que sejam médicos, sejam necromantes ou feiticeiros, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Então vemos que, pela palavra de Deus, fica muito claro que tal prática é proibida e que não existe, na verdade, nenhuma comunicação com os mortos. Que existe engano, que existe ilusão. E o diabo, que é o grande enganador, a Bíblia diz que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se manifesta como anjo de luz e engana muitos. Não se deixe enganar pelo diabo. Guie-se pela palavra de Deus, que é o nosso único guia seguro, nossa única regra de fé e prática, se queremos agradar a Deus. Eu quero apenas acrescentar, mas
uma coisa. Eu falei que mais à frente vamos falar sobre Saul e o que lhe aconteceu por ter desobedecido à ordem de Deus quanto a consultar os mortos, mas eu quero lhe dar um resumo. Saul morreu porque ele tentou consultar os mortos. Ele desobedeceu a Deus flagrantemente. E a Bíblia diz que a razão da sua morte foi que ele desobedeceu ao Senhor e foi procurar uma médium, em flagrante desrespeito, em flagrante desobediência à palavra de Deus. O que aconteceu daquela suposta sessão mediúnica em que Samuel teria se manifestado a Saul foi um engano diabólico. Nós veremos, como eu disse mais à frente, detalhes sobre isso e veremos que a Bíblia diz claramente que esta foi uma das razões da morte de Saul. É natural ao homem não querer morrer ou querer saber o que acontece depois da morte. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus criou o homem para ser imortal. A morte entrou por causa da desobediência de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. A Bíblia diz que, porque eles pecaram, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Porém, o único que venceu a morte foi Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E ele é o único que nos garante a vitória sobre a morte. Por causa da vitória de Jesus, a Bíblia agora pergunta em 1 Coríntios 15, 57, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte foi tragada, ela foi derrotada por Jesus Cristo. E a Bíblia nos garante que nós viveremos com Ele para sempre, se cremos nele e o seguirmos fielmente. Se somos seus discípulos, se somos seus servos. E haverá um dia quando então, diz a Bíblia em Apocalipse, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e não haverá mais morte. Só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. E só através de Jesus nós podemos conhecer a Deus e a sua revelação que está na sua palavra. Deus abençoe ricamente a você. Se você tiver a oportunidade, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que estão buscando a verdade. Eu tenho certeza de que muitos poderão vir a conhecer a Jesus Cristo através de você, por intermédio de assistirem este vídeo. Mais uma vez, Deus abençoe você ricamente. Gostaria de orar com você agora. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor derrotou a morte na cruz do Calvário, através do teu sacrifício, através da tua ressurreição. A tua ressurreição é a garantia de que nós viveremos para sempre. E por isso nós já te agradecemos, porque em ti nós temos a vida eterna, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, especialmente agora, quando se aproxima esta celebração de Halloween, a lembrarmos da tua palavra e daquilo que ela ensina sobre a impossibilidade de comunicação com os mortos e de que toda tentativa de comunicação com os mortos é, ainda que a pessoa não saiba, uma tentativa de comunicação com demônios e dá margem à manifestação de muitos demônios, dá margem ao engano. Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Ó Deus, que a tua luz, que a luz verdadeira, a luz de Jesus, que disse eu sou a luz do mundo, possa brilhar, resplandecer nas nossas vidas e através de nós brilhar, resplandecer para outras pessoas. Ajuda-nos a te servir fielmente. Em teu nome. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, gostaria que você orasse comigo agora, recebendo, convidando para entrar em sua vida. Só Jesus pode preencher o vazio no seu coração. Só Jesus pode dar a você a garantia da vida eterna, de que você vencerá a morte através da ressurreição. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim, pelos meus pecados, para me perdoar e para me salvar. Jesus, perdoa-me os meus pecados. Entra na minha vida e ser o meu Senhor e Salvador.
e me ajuda a te servir e a te seguir todos os dias da minha vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Quero lembrar você também sobre nossas próximas atividades. Neste domingo aqui nos Estados Unidos, saímos do horário de verão e entramos no horário regular. Isto não vai mudar os horários das nossas atividades. Nosso culto será às 5 horas da tarde aqui em Los Angeles, mas por causa da diferença do fuso horário, a partir de 1º de novembro, nosso culto será transmitido pela internet, tanto pelo Facebook como pelo YouTube no Brasil, no horário de Brasília, a partir de 10 horas da noite. Então lembre-se, neste domingo, nosso culto aqui em Los Angeles será às 5 horas da tarde, mas para quem está no Brasil, no horário de Brasília, a partir das 10 horas da noite. Sei que é um pouco tarde, mas também ficará gravado e você poderá assistir em outro horário, caso não tenha oportunidade de nos acompanhar. Sei que os brasileiros gostam de dormir tarde, talvez não será um problema. Na terça-feira voltaremos com a nossa célula virtual às 7h30, horário de Los Angeles, e neste caso, 00:30, horário de Brasília. E na quinta-feira, nosso estudo bíblico virtual também às 7h30 da noite, horário de Los Angeles, e 00:30, horário de Brasília. E como os cultos, também as nossas células e nossos estudos ficam gravados para que você possa assistir em qualquer outro momento, como também estarão nos nossos podcasts para você ouvir no seu carro, na sua casa, onde você estiver. Deus abençoe grandemente a sua vida e até lá. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus.